Olá, meus amigos! Hoje nós vamos falar sobre astronomia. A astronomia nasceu junto com o ser humano, porque desde o início ele observava o céu e ele sempre foi inquieto no lugar que ele estava. Ele queria sair do lugar, ele andou pelo planeta todo, ele quis conhecer outros lugares e ele foi navegar. E na hora que estava no mar, era como se ele estivesse num grande lugar escuro. E ele olhava ali para aquele lugar e via o quê? Via o céu cheio de pontos luminosos. E ele começou a observar que aqueles pontos luminosos, eles estavam sempre num lugar. As constelações, a lua estava sempre no lugar, mas sempre diferente. Tinha hora que ele via estrelas que caíam correndo pelo céu, faiscando pelo céu. E isso trouxe para o homem uma vontade enorme de estudar aquele céu maravilhoso. Aquela outra coisa importante antes de viajar e ficar com essa questão toda, mesmo antes disso, ele já gostava de olhar o céu e observar as fases da lua, as estações do ano, saber quando ia colher, quando ia plantar e colher a sua safra, como que ia ser, se era tempo de chuva, se era tempo de seca. Isso tudo ele já observava e fazia aquilo uma meta para sua construção das coisas que ele ia fazer, como que ele ia proteger sua casa, sua família. Mas no mar é que aquilo ficou mais importante ainda, porque ele começou a descobrir novos lugares. Será que a Terra é redonda? Será que é ali na linha do horizonte? Olha, gente, aqui é a linha do horizonte, a linha que separa o céu da terra. Só que aqui é o céu do mar. O homem lá, naquela imensidão do mar, e sozinho, pequenininho, vendo aquele céu enorme, aquele infinito do céu, cheio de pontos luminosos. Ele começou a ver naqueles pontos luminosos um auxílio para descobrir aonde ele estava. O primeiro instrumento que ele desenvolveu para medir a altura dos astros, que ele começou a perceber que ele poderia ter dessa informação um jeito de navegar mais simples. Aí ele fez o astrolábio, que está na apostila de vocês. Foi 200 anos antes de Cristo que ele inventou isso, que o ser humano começou a pensar: essa estrela está mais perto, está mais longe, eu estou indo para sul, para norte. E aí o astrolábio usava a linha do horizonte. Ele fazia assim: o homem colocava o astrolábio na linha do horizonte com os graus que ele mostrava. Na internet tem um astrolábio que as crianças fizeram. E depois vocês vão lá olhar. Olhe bem, aí ele media a distância entre a linha do horizonte e a próxima estrela. Aí ele sabia onde mais ou menos ele estava indo, para qual direção ele estava indo. Ele observava a lua, observava os cometas. Sabem aqui, ó, esse grandão, eu fiz assim para parecer um cometa mesmo. O cometa é um astro que é em forma de gás. E aí ele passa voando pelos lugares. Aí o que acontece? Ele não tem luz e ele é iluminado pelo sol ou por alguma estrela próxima dele. Todas as estrelas têm luz própria e os planetas não têm luz própria. Os satélites também não. A Lua é um satélite natural da Terra. A luz que ela tem é refletida do Sol. Aqui eu acho que eu fiz uma lua nova, não foi? Então, a gente vai trabalhar essas imagens e vai ver como que funciona. O cometa, então, ele tem a luz que vem do Sol. Os cometas passeiam pelo céu em determinadas épocas. O cometa Halley, por exemplo, que eu imaginei, ele passeia no nosso planeta
de 76 e 76 anos. No resto do tempo, ele está passeando lá pelo sistema solar e passeia para todo lado, e de 76 em 76 anos, ele passa aqui por nosso lugar, passa pela Terra, se avizinha de nós. Em 1910, eu lembro quando a minha avó era viva e ela me falou que viu o cometa Halley e era muito grande, e ele passou pertinho. Aí em 1900, deixa eu ver aonde que eu vi, 1968, eu acho, 86, 1986 ele passou novamente. Então, ele passa, mas e daqui 76 anos que ele vai voltar a passar novamente. Mas antes disso, de 1910, ele veio passando. Em 1910 foi a primeira vez que ele foi fotografado. Então, a gente vai ver, por exemplo, olha, que ele é uma bola de gases, e aí ele solta os gases e aí vai passando. Outra ocasião que a gente vê no céu, vocês já devem ter visto, a gente chama de estrela cadente, são meteoros. Meteoro é uma rocha que passeia pelo espaço e de vez em quando é atraída pela gravidade da Terra. E aí ela vem e forma na hora que ela choca com a superfície dos gases da Terra, da gravidade da Terra, ela se inflama e cai em forma de fogo. E às vezes ela se desintegra e cai só um pedacinho só. Então são muitos os elementos do céu que a gente tem essa atividade toda para descobrir. A luneta, que em 1609 o Galileu Galilei inventou, foi o primeiro instrumento, tá aí na apostila de vocês, foi o primeiro instrumento que foi feita para observação do Sol, dos astros. Foi a primeira vez que se viu a face da Lua, a crosta lunar, que era irregular. Viu que o planeta Vênus possuía fases da mesma forma que a Lua tem. E assim, a gente vai vendo, olha, aqui o Hubble, um grande telescópio, a dificuldade a distância entre os astros é difícil para a gente observar, mas aí o homem foi desenvolvendo mais e mais a sua capacidade. E agora, hoje em dia, já temos telescópios que foram para Marte e de lá vão surgindo novas possibilidades, lá fazer um outro degrau para poder observar mais astros em outras galáxias. É tanta coisa importante que a gente vê no céu, não é? Vamos continuar estudando.